Pessoal, bom dia. Vamos dar início então à capacitação de pesquisa do mercado com o Kaique. Gostaria de agradecer, obviamente, a presença de todos, especialmente do Kaique, né? Enfim, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Bora lá, pessoal. Ô, gente, é o seguinte, eu trouxe aqui, resumi as etapas da pesquisa de mercado, tá? Resumi em 10 etapas, 10 não, 9 etapas. Aí, se eu seguir os passo a passo direitinho, a gente consegue fazer a pesquisa do zero, tá bom? Aí, vamos lá. Aqui eu coloquei o fluxograma até o nono passo, né? A nona fase. Aí, se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar, ou tirar print também. Mas qualquer coisa eu mando o slide para vocês. Aí basicamente funciona o seguinte: a gente tem aqui o primeiro passo, que a gente vai definir o público-alvo. Aí eu vou explicar cada passo desse separado, tá? Mas só para passar direitinho para vocês aqui. A gente vai definir o público-alvo e os objetivos da nossa pesquisa. Depois a gente vai definir a coleta de dados. Aí a gente vai definir se a gente vai trabalhar com dados primários ou secundários, tá? Aí se a gente trabalhar com dados secundários, a gente já vai direto para a aplicação da pesquisa, tá? Aí depois a gente tabula os dados, elabora o relatório final e a gente elabora a tomada de decisão e entrega para o colaborador nosso, né? Nosso cliente. Aí, se os dados forem primários, a gente vai definir os métodos da pesquisa, né? Desses dados. Se for uma pesquisa qualitativa, a gente vai definir a nossa técnica. Se for uma pesquisa quantitativa, a gente também define o nosso meio de aplicação da pesquisa. Aí depois a gente vai fazer a nossa definição da amostra, né? A quantidade de amostra. Aí a gente vai elaborar os instrumentos da pesquisa, vai aplicar, tabular os dados, vai elaborar o relatório final e fazer a nossa tomada de decisão, entregar para o cliente. Ou se for até para a gente, né? Fazer a nossa tomada de decisão. Bom, aí vamos lá para o primeiro passo. Aqui a gente vai definir o público-alvo e dos objetivos da pesquisa. Aí ficou mais teórico aqui, tá? Aí no final eu vou abrir uma pesquisa que a gente fez para o cliente Eric e vou mostrando para vocês como é que ficou aplicado lá esses 9 passos, tá? Aí aqui, na definição do público-alvo e dos objetivos da pesquisa, ela tem o propósito de identificar o público para quem a pesquisa deve ser aplicada e definir seus objetivos para estabelecer o que se pretende alcançar. Aí já na definição dos objetivos, é um processo no qual se estabelece o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa, tá? Esse é o objetivo geral ou objetivo primário da pesquisa. Aí a gente tem também os objetivos secundários, que definem aspectos que contribuem para o alcance do objetivo geral, pois detalham questões que deverão ser pesquisadas, particularizadas e direcionadas. Aí é o seguinte, a gente faz a reunião com o cliente. Aí eu não sei se eu... Ah, não, nenhum de vocês participaram da última reunião com a cliente Josiane, não. Bom, aí tem a reunião de diagnóstico, né? Aí lá a cliente explica as dores dela, o porquê que ela aceitou fazer a reunião e tal. E a gente vai tentar identificar as dores dela para a gente tentar sanar com algum projeto. No caso, o projeto da pesquisa de mercado, né? Aí ela quer saber, eu vou fazer analogia com o nosso que está aqui, tá? Que foi do cliente Eric. Ele queria saber qual a viabilidade aqui em Toflotone das pessoas comprarem um gás e no outro de comprarem uma casa, né? Da construtora, de comprar uma casa. Ele queria saber essa viabilidade. Aí, a gente traçando os objetivos, é o seguinte, ele quer saber qual a viabilidade de pessoas que querem comprar uma casa, um apartamento em Teoflotone. Esse é o objetivo geral, né? O objetivo primário. Aí, o que seriam os objetivos secundários na parte da construtora? Os objetivos secundários seriam a gente buscar, através dessa pesquisa, algo para ele conseguir modular esse objetivo primário, ou seja, vamos tentar pesquisar se essas pessoas querem ter energia solar em casa. Energia solar não, energia fotovoltaica, que é diferente. Aí, quer saber se tem uma piscina na casa. Aí, esses seriam os objetivos secundários, tá?
Vamos supor também que teve o caso agora do plano de negócio. Aí a cliente quer saber a viabilidade de abrir uma loja que vende produtos específicos de uma determinada região. O objetivo dela é saber se tem a viabilidade de pessoas de comprar esse determinado produto. Mas o objetivo secundário que a gente pode ter também é quais pessoas, quais o ramo de pessoas que está interessado nisso, né? Vamos supor, seja um público mais feminino, a gente vai fazer o quê? Na elaboração do site, a gente vai priorizar cores mais voltadas para o sexo feminino, entendeu? Vamos supor, fazer um site com uma cor mais rosa, uma cor mais lilás, entendeu? Os emojis ali, tudo puxando para o lado feminino, tá? Não é uma questão de publicação dos stories e tal, é puxar mais para o lado feminino, de acordo com os objetivos que a pesquisa buscar, tá? Então, quando a gente faz os objetivos primários da pesquisa, né, que é o que a gente quer primeiro, a gente também consegue captar os objetivos secundários da pesquisa também. Basicamente isso, tá bom? Puxa um gancho para os secundários. Aí aqui, depois que você já anotou no papel, anotou aí direitinho qual é o objetivo principal, conseguiu puxar isso do cliente, tá? A gente vai fazer a definição da coleta de dados. A coleta de dados, ela corresponde ao levantamento das informações necessárias para a realização da pesquisa. Então, esse esforço envolve a coleta de dados secundários e de dados primários, tá? Aí, basicamente, o que seriam os dados secundários? A pesquisa de dados secundários diz respeito à coleta de dados já existentes em diversas fontes, como sites, internet, jornais, revistas, associações de classe, entre outros. Existem diversas maneiras de se obter informações sobre o seu negócio. Você pode coletar dados relevantes para a sua pesquisa a partir de informações disponíveis dentro da própria empresa, que é o que chamamos de bancos de dados internos. Tá? Aí os dados secundários é o seguinte: vamos supor que o cliente ele já tem uma empresa e ele tem diversos dados em relação aos clientes, né? Ó, os clientes compram mais esse produto, ó, esse é o sexo de pessoa que mais compra esse produto, tal. Aí a gente consegue fazer uma tomada de decisão já baseada nesses dados já que esse cliente já tem ou que essa empresa já tem. Ou também vamos supor a viabilidade de abrir um negócio também. Se a gente não quiser trabalhar com dados primários, a gente pode buscar pelo mercado também, através de bibliografias, jornais e revistas, tá? Aí você consegue buscar lá os bancos de dados, aí no caso já vai para os bancos de dados externos, tá? Aí a gente vai pesquisar na internet sobre tal, sobre quantos estabelecimentos tem desse nicho nessa cidade. Aí basicamente seria uma pesquisa, tá? Aí essa pesquisa aqui é de dados secundários. Ela não surte tanto efeito, né? Tanta certeza, ela não vai te dar tanta certeza, confiabilidade na pesquisa, mas te dá um norteamento, tá bom? Então, ela é indicada, mas não tão indicada quanto as de dados secundários, as de dados primários, tá? Aí, basicamente, seria essa a escolha aqui, no caso da definição de coleta dos dados por dados secundários, tá? Aí, aqui é os dados primários, que a gente trabalha aqui na Melios, tá? A gente sempre, todas as nossas pesquisas são com dados primários, que a gente aumenta a nossa confiabilidade, a gente consegue entregar uma coisa mais confiável para o cliente, tá? Então, o que seriam os dados primários? Esses dados primários são os dados que não estão disponíveis, tá? Ninguém tem. É só com a pesquisa de mercado que você consegue obter. Então, para obtê-los é necessário realizar uma coleta, que pode ser feita por meio de profissionais de pesquisa ou por conta própria dos concorrentes, nos concorrentes, fornecedores e clientes. Nesse caso, é importante elaborar um questionário bem feito, objetivo e que contém os principais itens de acordo com o propósito da pesquisa. Então, no caso, esses profissionais aqui da pesquisa será a gente, tá? Aí a gente vai fazer essa pesquisa baseada no que a gente puxou do cliente. Vamos supor. A gente já fez uma pesquisa aqui que, de acordo com a demanda do cliente, era saber quais fornecedores tinham para fornecer tais frutas para determinada loja. Aí essa pesquisa já seria com fornecedores, tá? Com pesquisa de fornecedores. Aí se ela quer saber a intenção dos clientes de compra, essa pesquisa já seria voltada para cliente, tá? Aí a pesquisa de concorrentes, aí você já teria que pesquisar sobre concorrentes, tá bom? Então, essa pesquisa ela pode nortear nesses três âmbitos aqui, tá? Aí essa é a pesquisa de dados primários, tá? A gente vai tabular os dados, fazer na mão, pesquisar cliente por cliente e fazer por dados primários, tá? Então,
os dados que não estão disponíveis, só através da pesquisa. Em terceiro passo, a gente vai definir o método de pesquisa dos dados primários, tá? O método corresponde ao tipo de pesquisa que se vai utilizar. A escolha depende de fatores, objetivos da pesquisa, tipo de informação pretendida, o público-alvo, prazo e orçamento. Estabelecemos 2 métodos de pesquisa neste manual: a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Você poderá optar por uma ou ambas, dependendo do objetivo da pesquisa. Tá. O que é esse método de pesquisa de dados primários? Igual eu mostrei para vocês lá no fluxograma, né? Quando a gente escolhe a pesquisa por dados secundários, a gente já vai direto para a tabulação dos dados, tá? A gente já busca as informações, tabula os dados, elabora o relatório final e faz a tomada de decisão. Mas quando a gente escolhe um método de dados primários, a gente vem para aqui e a gente vai definir se a pesquisa ela é qualitativa ou se ela é quantitativa, tá? Então, depois que você já buscou ali com a reunião com o cliente, tentou entender, ó, qual é o meu público-alvo que eu vou fazer essa pesquisa? Vamos supor, no caso de uma construtora, né? A gente vai fazer um público-alvo voltado para pessoas que querem comprar um apartamento, tem essa intenção. Aí, qual é o prazo, né? Se tem um orçamento para isso, a gente vai fazer também baseado nisso. O prazo que a gente fechou em contrato, o orçamento que a gente tem para fazer essa pesquisa, entendeu? O tamanho da pesquisa e o prazo que a gente tem para fazer ela. Aí, basicamente, a pesquisa qualitativa ela é definida como um método de pesquisa usado para conhecer a percepção dos entrevistadores sem quantificá-los. O interesse está nas avaliações subjetivas e normalmente visa identificar percepções sobre produtos, serviços e empresas, a fim de apontar comportamentos e tendências. Então, basicamente, a pesquisa qualitativa é para saber intenções qualitativas mesmo, propriamente ditas, tá? Então, não quantifica nada, não tem números, tá? Então, é só para saber intenções. Então, geralmente, usa esses métodos, grupos de discussões, se eu não me engano, é até de 6 ou 7 pessoas. Então, faz uma roda, um círculo, e uma pessoa vai ditar as perguntas mais direcionadas para essa pessoa. Então, essas pessoas vão começar a discutir e a pessoa vai ficar anotando, tá? Em relação ao que ou ao que você vai pesquisar, tá? No caso, o público-alvo, ou um produto, ou um serviço, ou sobre a empresa, tá? Então, essas percepções qualitativas que você vai conseguir pegar. Vamos supor, no grupo de discussão, você vai jogar lá o produto, eles vão começar a discutir sobre o produto, você vai anotar. Ou sobre o serviço, ou sobre a empresa, você vai começar a anotar. Então, essas percepções de qualitativas, né? De qualidade, desse determinado objetivo da pesquisa que você está fazendo, tá? Aí tem o cliente oculto também, tá? Seria também, vamos supor, exemplo do benchmarking. Um cliente chega na determinada loja e vai fazer as percepções dele sobre esse produto, serviço ou sobre essa empresa. Aí ele vai anotar sem a pessoa da determinada concorrência, né? Saber que essa pessoa tá ali para fazer esse benchmark, né? Aí essa pessoa vai fazer essa pesquisa qualitativa sobre essas percepções, essas coisas, entendeu? Aí tem o teste clínico, aqui já é mais voltado para a área de alimentação, tá? Mas quer saber sobre um pastel. Eu quero abrir uma loja sobre um pastel, eu quero saber sobre o pastel de X loja. Aí essa pessoa vai fazer o teste clínico, vai fazer a experimentação, degustação, vai fazer a anotação e vai fazer essa pesquisa qualitativa. Por isso não tem tanta confiabilidade, tá? Porque você não consegue ter um número muito grande de respostas em relação ao que você está querendo pesquisar, ao seu objetivo, tá? Por isso que a gente aqui na Melas prioriza a pesquisa quantitativa, né? Então, vamos passar aqui com dados primários, tá? Dados primários quantitativos. Aí a pesquisa quantitativa é um método de pesquisa que trabalha com indicadores numéricos e segue critérios estatísticos. Essa pesquisa é apropriada para medir opiniões, atitudes e preferências, estimar o potencial ou volume de vendas de um negócio e para medir o tamanho ou importância de segmento de mercado. Para sua correta aplicação, é necessário que se determine o perfil do público-alvo, tá? Então, na hora de fazer a reunião de diagnóstico, você entendeu a dor do cliente, onde que ele quer pesquisar, o que que ele quer pesquisar, você define o público-alvo, tá?
Tem que definir, que você não pode sair pesquisando uma pesquisa que está faltando. Você não pode pesquisar para todo mundo. Tem que saber qual pessoa e qual público-alvo que você está indo pesquisar, tá bom? E o tamanho relativo desse público, tá? Aí você vai fazer a anotação também. Aí, após a definição do método de pesquisa a ser realizado, é necessário definir os seus meios de aplicação, tá? Aí, aqui na pesquisa quantitativa, a gente tem as entrevistas pessoais, né? A gente já fez também na rua aí, com a Amélios. A gente usou. A gente poderia usar o formulário na mão, no papel mesmo, mas a gente preferiu usar pelo celular. A gente fez um forms e usou pelo celular e foi para a rua. Aí fez as entrevistas pessoais mesmo. Foi por cada pessoa e perguntava às pessoas, anotava no forms e deixava guardado, tá? Aí tem por correspondência também, mas a tecnologia está aí, então a gente tem que aproveitar, né? Então, basicamente, tem por e-mail, que eu acredito que é muito difícil de receber resposta. A gente manda por e-mail, a pessoa responde. Tem por telefone, então é bem ruim, porque a gente não sabe a hora que a pessoa está disponível e tal. Correspondência seria por mensagem, tá? A gente tem um recebimento bom por mensagem, a gente já fez também por formas, mandando formas, o link do forms por WhatsApp, Telegram, consegue um número bom, mas o melhor e o mais indicado é entrevistas pessoais, tá? Que a gente consegue também ver no semblante das pessoas o que ela acha de cada pergunta. Na hora que você faz uma pergunta, você já consegue ter uma percepção sobre o que ela acha e tal. Você consegue depois ir alterando as perguntas, melhorando as perguntas, tá? Então, o mais indicado na pesquisa quantitativa é entrevistas pessoais, tá? Mas essas são as 4 maneiras que você consegue fazer também. Você escolhe uma ou pode fazer as 4 também, tá? Basicamente isso. Aí, depois que você escolheu, vamos levar aqui para o lado que a gente vai mostrar no exemplo, né? Você definiu o objetivo geral, você definiu que é o seu público-alvo, definiu que a pesquisa vai ser quantitativa e agora a gente vai definir o tamanho da amostra, tá? Então, quando você faz a pesquisa qualitativa, você não tem amostra, tá? Você só vai na pesquisa lá nos bancos de dados externos, tá? E pesquisa. Mas quando você faz a pesquisa quantitativa, você precisa de um número, tá? Então, a amostra, ela é uma parcela da população com qual se faz uma pesquisa a partir de um universo previamente definido, tá? Então, vamos fazer o exemplo aqui de Teoflotone. A gente tem o tamanho da população. Se eu não me engano, Teoflotone tem 184. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não sei se é isso tudo, não. Teoflotone tem 140 mil habitantes. Aí, este seria o tamanho da população de Teoflotone, tá? Aí a gente vai escolher a distribuição. Aí a gente também vai definir o nível de confiança da nossa pesquisa. Tá bom, vou explicar direitinho como é que funciona, tá? Nossa, ficou ruim a imagem. Ficou ruim, mas tá bom. Vamos lá. Aí, gente, tem o seguinte: para fazer esse cálculo, a gente tem uma forma de tabela também para a gente conseguir entender direitinho como é que funciona, tá? E também a gente consegue fazer o cálculo pela calculadora. A gente também tem a fórmula, né? Fazer à mão e tal, mas a tecnologia está aí para usar, a gente usa a calculadora mesmo. Amostral, né? Pela internet, o aplicativo. Mas é o seguinte: a população. A gente tem uma população aí, uma comunidade de público-alvo de 100 pessoas, beleza. Aí a gente tem aqui que a gente chama de splits, tá? Aí essa distribuição da população aqui, meu notebook tá, seria basicamente isso aqui, ó, 50-50, 80-20, 50-50, 80-20. O que é isso? 50-50 quer dizer uma população homogênea. O que é uma população homogênea? Uma população homogênea, eu considero uma população homogênea o seguinte: tem a cidade de Balneário de Camboriú. Na cidade de Balneário de Camboriú, quase todas as pessoas lá têm o mesmo nível de vida, eu acho. O mesmo poder aquisitivo, tá? Lá o nível
de gasto, de custeio é bem alto. Então, eu creio que as pessoas que estão ali, elas são de um grupo mais homogêneo. Então, a pesquisa que você vai fazer ali não é muito variada. Então, vamos supor, se eu for aqui no bairro X, quando eu for no outro bairro, não vai variar tanto o número de pessoas, ou o hábito dessas pessoas, o jeito que elas vivem, entendeu? Basicamente isso. Quando você tem uma população heterogênea, que no caso é o split 80-20, quer dizer uma população mais diferente, né? No caso, vamos supor, de Teoflotone. Aqui tem bairros mais que tem pessoas que têm mais um hábito de vida, né? E tem os bairros com outros hábitos de vida. Então, você tem que usar uma população mais heterogênea, tá? Você não pode fazer uma pesquisa. Você vai nesse bairro e pesquisa, você vai no outro bairro e pesquisa como homogênea, não vai dar certo, tá? Porque os hábitos dessas pessoas não são os mesmos dessa. Então, não vai ser uma pesquisa tão assertiva, tá? Só um minutinho. É isso. Tá bom. Aí, vamos lá. Aí, basicamente isso, tá, gente? A gente define aqui o split, né, que é a população heterogênea, o que é uma população homogênea. Depois que você define, você vai olhar aqui, ó. A gente tem... deixa eu usar o mouse, né? Meu Deus. A gente tem aqui a nossa população, vamos supor, a população de 100 pessoas. A gente vai usar um split de 80-20, que é uma população heterogênea. Beleza. Aí tem a questão de erros amostrais, tá? É o seguinte, quando você define a confiabilidade da sua pesquisa, a confiabilidade vai de 0 a 100. Geralmente a gente trabalha com 90, 95 ou 100, tá? Aqui na Melis a gente costuma trabalhar com 90, 95 de confiabilidade, tá? Aí a gente define o erro amostral ali de 5 ou 10, tá? Aí é o seguinte, o erro amostral vai de 0 a 10, que é o seguinte, que é o erro que se tem quando você faz o cálculo amostral da sua pesquisa. É o erro que se tem das pessoas que você vai pesquisar. Então, você joga esse valor de 0 a 10. E você vai e define também a confiabilidade de 90 a 100, tá? A gente basicamente escolhe 90 ou 95. Não é complementar, vamos seguir, vamos supor. Eu escolho 95% de confiabilidade e posso escolher também um erro amostral de 10%, entende? Não seria necessariamente 95% de confiabilidade e 5% de erro, entendeu? Não é complementar, tá bom? Então você pode escolher 95 e 10. Pode. Aí vamos lá. A população de 100, vamos escolher um split aqui de 5% de erro amostral, tá? E aí deu 71 pessoas para você pesquisar, tá? Aí a gente tem a população de 100, um erro amostral de 5% e uma população heterogênea de 71 pessoas para você pesquisar. Quando você começa a aumentar este número de população, basicamente começa a diminuir o número em relação às pessoas que você vai pesquisar, tá bom? Então, quanto maior o público de população, menor vai ser o número para você pesquisar e mais assertividade você vai ter, tá? Porque você não pode sair pesquisando todo mundo, tá bom? Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver aqui mais faltou alguma coisa que me explicar para vocês. Você vai definir o amostral, a população. Beleza. Aí é o seguinte, gente. Quando você diminui a confiabilidade, vai diminuir o número também de pessoas para você pesquisar, tá? E quando você aumenta a confiabilidade da pesquisa e diminui o erro amostral também, vamos supor, você escolhe 95% de assertividade e um erro amostral de 3%, vai aumentar muito, muito, muito o número de pessoas. É igual aqui, ó, 665. Um erro amostral de 3%, aí você vem para cá, você tem um erro amostral de 10%, já vai para 61 pessoas, entendeu? Então, na hora que você entrega isso para o cliente, você já mostra para ele, ó, a nossa pesquisa tem tal erro amostral, tal confiabilidade, tá? Se tem tanta assertividade no que for definir. Então, quando você diminui o erro amostral, lógico que você vai pesquisar mais pessoas, você tem menos erros, né? Isso aqui é a tabela para te dar um norteamento para entender. Aí aqui a gente tem um determinante do tamanho da amostra, só para ter uma noção de como funciona. Aí a gente vai ter o nosso universo pesquisado, tá? Vamos supor que a Flotone, 140 mil habitantes. Vamos definir o nível de pesquisa e de confiança de 95% e um erro amostral de 10%. Igual eu falei, não é complementar.
Aí vamos escolher um split de 80-20, que é uma população heterogênea, tá? Que é uma população mais variada, vamos supor. Tem um bairro lá, tem um nível de vida, aqui tem um outro nível, então tem tendências diferentes, vai ter intenções diferentes na pesquisa. Aí, fazendo o cálculo, vai dar 61 pessoas pesquisadas. Então, tem uma população de 10 mil, você define 95%, 10% de erro amostral, escolheu como uma população heterogênea, 80-20, você vai ter uma amostra de 61 pessoas para você pesquisar, tá bom? Então, tem que pesquisar 61 pessoas para você ter a resposta certinha, entregar uma coisa confiável, tá? Vamos lá. Aí, depois que você definiu o número de pessoas que você vai pesquisar, né? Você vai elaborar os instrumentos da pesquisa. Então, os instrumentos de pesquisa são os formulários utilizados na aplicação, tá? Com o objetivo de ajudar a levantar informações válidas e úteis. Aí, os instrumentos de pesquisa mais comuns são os questionários que a gente usa aqui, pode ser por formas, pode ser na mão, tá? Aí, a gente tem os roteiros de entrevistas, basicamente seria na mão também, né? Pesquisa de rua mesmo, e o formulário de avaliação. Aí seria basicamente na hora de você elaborar a pesquisa, tá? Marcar ali com um xizinho, ou então uma pergunta aberta, ou de 0 a 5, de 5 a 10, entendeu? Basicamente seria isso. Que na média a gente usa o questionário por forms, que a gente não precisa gastar com papel e tal, mas também é bom com papel, não sei. Tem pessoas que se sentem mais seguras quando você tá com papel na mão do que no telefone. Fala, por que essa pessoa tá anotando de mim ali? Não sei, fica mais inseguro. Aí na elaboração dos instrumentos da pesquisa, você vai fazer basicamente o seguinte: você vai pegar, né? Vai fazer. Nosso questionário está aqui, o nosso cabeçalho. Aí vamos definir o nosso público-alvo. Então vamos supor que os clientes potenciais são os nossos moradores da região de Teoflotone. Aí a gente definiu que a nossa pesquisa vai ser uma pesquisa quantitativa, né? E o nosso meio e técnico de aplicação vai ser uma entrevista pessoal. A gente vai sair na rua, vai fazer uma entrevista pessoal com essa pessoa, tá? E a gente escolheu o tamanho de amostra de 61 pessoas com base no cálculo que eu te mostrei lá atrás, né? De 61 pessoas. Aí, as informações necessárias. Peraí, esse meu notebook tá querendo descarregar agora. Só um minutinho. Ai, computador. Aí, as nossas informações necessárias são os nossos objetivos secundários, tá? Então, a gente tem os nossos objetivos primários, né? Que é aquilo que a gente definiu. Vamos supor. Eu quero saber quais pessoas ou quantas pessoas desejam comprar X apartamentos em determinado local. Tá, beleza. Esse é o meu objetivo principal. O que seriam os nossos objetivos secundários? Identificar quais os valores que as pessoas terão interesse de comprar esse apartamento. Qual nicho de pessoas? São mais mulheres? São homens? São casais? São pessoas que já têm filhos, não têm filhos? As intenções seriam energia fotovoltaica, piscina, área gourmet, entendeu? Basicamente seriam esses objetivos secundários. Quais, quais mídias sociais as pessoas mais usam, tá? Para a gente conseguir fazer depois uma entrega desse material. Vamos supor, ele fez o apartamento e quer entregar para essas pessoas. Quais mídias as pessoas mais usam? Que é do meu público-alvo que eu pesquisei, que eu vou conseguir enxergar até elas com prospecção passiva, tá bom? Aí vai identificar os hábitos de consumo desses clientes, identificar o sua compra, fazer perguntas direcionadas para essas intenções de compra, identificar essas características desses clientes, tá? Esse aqui era um exemplo que eu usei, que era de uma padaria, tá? Listar os questionários, você vai definir o público-alvo, pesquisa, a técnica, o tamanho da amostra e as informações necessárias, tá? Com objetivos primários e objetivos secundários. Beleza, vamos aplicar a nossa pesquisa. Então, para aplicar essa prática de pesquisa, conhecer as técnicas de abordagem e treinar todas as pessoas que irão executar a pesquisa para a empresa, antes de iniciar os trabalhos de pesquisa de campo. Deve-se levar em conta os seguintes aspectos. Então, pesquisa de campo é pesquisa na rua, tá? É pesquisa literalmente, diretamente com o público. Então, as pessoas que vão fazer essas pesquisas
elas têm que ter treinamento antes. Então, não pode chegar de qualquer forma, tem que saber como chegar, tá? Tem que fazer perguntas também pequenas, tá? Um tempo 5 a 6 minutos, não pode passar disso. Quando eu fiz, eu fiz 3 pesquisas aqui já. Aí, quando eu fazia o formulário, eu falava, poxa, para quem que eu vou dar? Isso aí eu dava para minha irmã, que é mais jovem, dava para minha mãe. Que é um pouco mais velho, né? Aí eu dava pra minha mãe. Aí eu falava, vixe, eu tenho que diminuir essas questões aqui, diminuir essas perguntas. Aí minha irmã já respondia mais rápido, né? Então você tem que pensar em todas essas pessoas, entendeu? Você vai pesquisar no seu público-alvo. Então minha irmã, com 20 e poucos anos, poderia ter a intenção de comprar um apartamento também. E minha mãe também, com 48, também pode. Então, ela já não se sentiu à vontade. Então, você já tem que. Então, essas pessoas têm que estar treinadas para o tamanho das perguntas, como chegar e como abordar essas pessoas, tá bom? Então, essa pesquisa tem que seguir alguns aspectos, que é a finalidade da pesquisa, o método da pesquisa, o período da entrevista, que foi o que eu falei aqui, data e horário, tá? Onde é que você vai pesquisar, de pessoas que vai aparecer ali do seu público-alvo no maior número de pessoas, que determinada hora, né? Tem que saber quem você vai pesquisar, né? O público-alvo certinho, você não pode sair pesquisando todo mundo, você vai pesquisar a cidade inteira e não vai ter assertividade. E você vai ter que ter o treinamento de como proceder durante a entrevista e como preencher o formulário, né? Preencher o questionamento. E a confiabilidade na pesquisa, sabe? Aí, geralmente a pessoa responde de qualquer jeito, porque acha que a pessoa não está aparentando, está com a confiabilidade para ela, tal. Basicamente isso, tá bom? Então você tem que seguir esses passos. Qual a finalidade da pesquisa? Tem que pesquisar as pessoas certas, as perguntas certas, a pesquisa, o período, não demorar, a quantidade de formulários, não ter muitas perguntas. Se tiver pergunta de marcar, melhor. Pergunta aberta bem pequena, tá? Aí define o público-alvo, treinar as pessoas direitinho, basicamente isso, para a aplicação da pesquisa, tá bom? Depois que você aplicou a pesquisa, conseguimos ali o nosso número de amostra, belezinha. Aí você vai tabular os dados, tá? Aí na pesquisa lá era assim: essas pessoas moram próximo à residência, próximo ao trabalho, qualidade dos produtos, preço, que é um exemplo, tá, gente? Aí tem bolo de laranja, estacionamento, isso aqui foi um exemplo da padaria, como eu falei para vocês. Aí 27 pessoas marcou próxima residência, 16 pessoas marcou próximo trabalho, 8 pessoas qualidade de produto, 7 pessoas priorizam o atendimento, desses 61 pessoas pesquisaram, né, que era o tamanho da amostra. Aí tabulou que 44% preencheu próximo à residência, 26% próximo ao trabalho. Aí quando a gente tabula esses dados, gente, quando a gente apresenta isso para o cliente, a gente mostra só as porcentagens maiores, tá? A gente não precisa mostrar aqui preço. A gente só fala, anota e fala, ó. Mas, claro, vai mostrar no nosso relatório, né? Mas para mostrar para ele, para não delongar muito, a gente mostra, ó, 44% das pessoas querem uma padaria próxima à residência. Preferem, né? Aí 26 pessoas próximo ao trabalho, consomem mais próximo ao trabalho. Aí 5 pessoas priorizam preço baixo. Não, isso aí já não interfere tanto. Aí na hora de apresentar, você tabula esses dados e explica, tá bom? Isso aqui também vai influenciar na sua tomada de decisão lá no final, para você explicar para ele qual as decisões que ele tem que tomar acerca da pesquisa, né? Que ele está fazendo. Beleza? Aqui basicamente é a tabulação dos dados em forma de gráficos ou de emojis, tá? E aí basicamente era a pergunta aqui tabulada na mão, né? Aí passou em forma de gráfico para a pessoa entender direitinho com legenda, com rotulação de dados, porcentagem, com a pergunta maiúscula aqui direitinho. Sempre a gente coloca a pergunta, tá? E tabula os dados. Também tem outra coisa. Para quem você está mostrando esses dados? Vamos supor que seja um cliente que não tenha tanto afinidade com gráficos. Aí tem gente que quer mostrar um gráfico de cascata para mostrar para um cliente. Então, vamos supor, o gráfico de cascata ele vem aqui horizontal e vem na vertical mostrando os valores, na horizontal outros valores, e aqui passa
uma linha mostrando aí dependendo da pessoa que você está mostrando, do cliente, a pessoa não vai entender. Então você tem que montar um relatório de acordo com a pessoa, tá bom? Senão a pessoa não entende. Você pode explicar que ela não vai entender. Ou finge que não está entendendo. Então você tem que explicar direitinho, tá? Para não ter esse problema. Depois que você tabulou, vamos voltar aqui. Depois que você tabulou todos os dados, cada pergunta, cada gráfico, representou por porcentagem, o percentual de cada um, você vai e vai fazer a elaboração do seu relatório final, que é o seguinte: você vai lá, depois que você passou por todas as perguntas, todos os gráficos e conseguiu ver as intenções com maiores porcentagens que vai interferir no objetivo geral da pesquisa, você vai fazer o relatório final. Desculpa o textão aqui, mas é para vocês entenderem. Então, no relatório final, consiste na análise da pesquisa a partir dos resultados observados. Nele devem constar as respostas para os objetivos definidos no início da pesquisa, tá? Então, no relatório final consiste a análise da pesquisa inteira dos resultados que você observou. Aí nele vai constar as respostas para os objetivos definidos no início da pesquisa, tá? Vamos responder o objetivo geral, o objetivo primário da pesquisa, a partir da apresentação detalhada de suas descobertas. E a análise ajudará no planejamento e na implementação de ações que contribuirão para o seu negócio. Aí aqui, para contribuir para o negócio, você já vai usar os objetivos secundários também que você pegou. Que público que é, qual a renda desse pessoal, você conseguir vender produtos dentro desse valor, desse rendimento que essas pessoas têm mensalmente, tá? Quais as mídias que você vai conseguir fazer a prospecção passiva ou ativa, tá bom? E responder as perguntas também do objetivo geral que você está pesquisando. Essas pessoas vão comprar, não vão comprar, tem intenção de comprar em qual bairro, qual cidade, com que frequência, basicamente isso. Aí as decisões devem se basear na reunião e cruzamento de todos os dados objetivos e não apenas em informar verificadamente isoladamente, que seria basicamente quando você faz lá, pergunta 1, que é basicamente aqui, pergunta 1, por que frequentaria essa padaria? Porque é próxima à residência? Próximo ao trabalho? Aí você mostra aqui para ele. Não, ele não vai entender. Então você tem que fazer de maneira geral, não só isolada. Beleza? Cruzamento de dados, informação isolada. Beleza. Só o fato, por exemplo, do censo mostrar que o nível de obesidade no Brasil aumentou, não quer dizer que a abertura de um centro de estética e emagrecimento é algo garantido. Entendeu? Então, basicamente aqui, não é porque ele prefere uma padaria próxima à residência que você vai ter que abrir uma padaria que seja próxima às casas dessas pessoas, entendeu? Ou não seja numa área mais comercial, que seria próximo ao trabalho. Vamos supor, uma área comercial seria mais próximo ao centro da Teoflotone. Uma área mais próxima à residência, ele escolheu um bairro e fazer a implementação da padaria ali. Não seria essa uma verdade. Então, você tem que fazer... Você vai enxutar todas as perguntas e fazer com base nisso, tá? A elaboração do seu relatório final. Aí é preciso avaliar os hábitos do público. Aí, no caso, se for o objetivo da pesquisa, pesquisar o público. Se for o objetivo também, pesquisar a concorrência, né? E a dinâmica do mercado. Então, o relatório bem feito, ele representa o esforço da pesquisa. Por isso, ele deve conter os dados levantados e apresentados por meio de tabelas, gráficos e análise. O exemplo esse aqui, enquanto se resumindo apenas... Não, esse aqui já não faz parte, tá? É que eu peguei de uma referência bibliográfica, acabei copiando essa parte. Mas esse exemplo aqui é em relação da padaria que eles utilizaram na referência. Beleza? Aí, o nono passo. Depois que você resumiu tudo ali, fez a elaboração do relatório final, né? Você vai fazer a sua tomada de decisão. É você quem vai responder para o cliente. Tem viabilidade? Não tem? O público tem interesse? Não tem? A concorrência está em grande número? Está em baixo número? Tem valores bons? Não tem valores bons? Tem fornecedor? Não tem fornecedor? Tá? Tem viabilidade? Não tem? Aí, com base nessa tomada de decisão, esses resultados obtidos e com a realização da pesquisa, você poderá agora tomar decisões mais acertadas. Essas decisões podem envolver a abertura de um novo negócio, né? Saber a viabilidade econômica desse negócio, né? A viabilidade de público também, a inclusão ou exclusão de produtos comercializados, tá? Vamos supor, você colocou lá, vamos pensar num produto aqui,
Boné, camisa, caneca, xícara. Caneca e xícara pode ser a mesma coisa, né? Beleza que você pesquisou. Qual desses produtos você mais compra durante o ano? Ou é durante o ano? Aí as pessoas marcaram mais canecas. E, vamos supor, 50% caneca e 30% boné. E marcou lá 2% X e 3% Y. Aí, logicamente, essa pessoa, com base nesses dados, pode fazer a tomada de decisão de priorizar só o boné e a caneca e excluir esses outros produtos que tiveram uma porcentagem mais baixa em relação à intenção de compra do público, tá bom? Basicamente isso. Aí você vai conseguir utilizar ações promocionais, anúncios na mídia, entre muitas outras coisas. Por isso que, não só com o objetivo primário, né, o objetivo geral da pesquisa, de responder essa pergunta, você também tem que ser esperto e inteligente para buscar os objetivos secundários, que no caso você ter ações promocionais de quais valores com base nas rendas dessas pessoas, você pagaria com a faixa de preço até que valor por X produto. Aí você consegue buscar lá também para fazer essas promoções. Vamos divulgar aonde? Nas intenções de mídias que a gente pesquisou. Quais as mídias que as pessoas mais usam? É Telegram, é YouTube, é rádio, ela consome podcast, ela consome WhatsApp, como é que é? É e-mail marketing, é várias outras coisas. Então, basicamente isso, tá bom? Aí eu fiquei devendo para mostrar para vocês a questão do cálculo da amostra. Aqui tem o cálculo na mão, né, na questão de estatística, probabilidade estatística, só que é mais trabalhoso. Então, aqui se a gente tem a calculadora já com as fórmulas tudo bonitinha, aqui na mesa a gente usa essa. Pelo menos eu, né, usei essa. Então, para fazer o cálculo amostral, que é muito importante, para você não errar, você tem que vir aqui, ó. Vamos supor uma população de vamos um pouquinho, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. População inteira, todo mundo. População inteira, todo mundo, tá? Aí vamos definir um erro amostral aqui de 10%. Vamos por 10%. E um nível de confiança de 95%. Já define aqui, tá? Nível de confiança vai de 90 a 99. Não tem como ter 100% de confiança numa pesquisa. Sempre tem erro. Vamos definir 95%, que é um valor bom. Então, se tem 90%, vai ser menos pessoas. 95% vai ser, logicamente, muito mais pessoas para você pesquisar. E 99%, muito mais pessoas para você pesquisar. E se você diminuir o erro amostral, que também, logicamente, vai diminuir, aumentar o número de pessoas também, né? Você vai diminuir o erro, então você vai aumentar a confiabilidade. Beleza? Então, basicamente, a gente usa 10% ou 5%, dependendo do público, né? E a distribuição da população. Vamos supor uma população heterogênea e homogênea. Vamos pôr isso aqui. Beleza. A gente vai mostrar. Beleza. Aqui. Aí deu 62 pessoas, tá? População de 20 mil pessoas, um erro amostral, nível de confiança e a distribuição da população no split 80-20, mas não, heterogêneo. 96, já aumentou. Tá? Aí deu 96 pessoas. Basicamente, esse é o cálculo. Não, basicamente, não uso a margem de erro, não, tá? Mas vamos calcular aqui para vocês verem também. Se caso o cliente perguntar, você tem na mão também. Aí o tamanho da amostra é 96, né? Que a gente calculou aqui, né? É 95. Aí te dá uma margem de erro de 9,98%. Beleza? Basicamente seria isso. Velho, eu não sei se lá... Geralmente eu confundi isso aqui. Eu falava heterogêneo e homogêneo. Eu não sei se eu falei. Geralmente eu lembro que eu fazia... Geralmente as pessoas faziam perguntas lá no Telegram, eu respondia. Geralmente sempre eu confundi isso aqui. Não sei se eu falei errado. Aqui na questão de homogênea do split, tá? Homogênea 80-20 e heterogênea 50-50, tá? Na hora de olhar a tabela. Mas raramente a gente usa aquela tabela. Aquela tabela é basicamente para explicar direitinho como é que funciona, tá? Mas uma população homogênea, o split é 80-20, tá? Uma população mais homogênea, sem segregação. Uma população heterogênea é uma população mais segregada. Beleza?
Aí aqui eu vou mostrar para vocês como é que ficou a pesquisa do Eric Gonzalez aqui. Não, ficou ruim. Mas aqui ficou a pesquisa de mercado da Ultragás aqui no Flotão. Aí o que a gente fez? A gente fez um sumário, né? Colocou as informações aqui direitinho do sumário, beleza. Contendo as informações do cliente, quem é o cliente, a solicitação dele, que aqui é o objetivo geral. Conhecer o público-alvo e o consumo de gás na região de Teoflotone. Aqui é a nossa aplicação, a gente usou a referência, esse livro que eu estou usando para vocês é esse aqui, do Hannes Montgomery e Goldman, de inglês está afiado. Aí a aplicação do questionário foi efetivada através de formulários online e pesquisa em campo. Aqui foi na rua, né? E no caso do Forms Online seria por correspondência, igual eu mostrei para vocês. População de Teoflotone de 141 mil habitantes. Um erro amostral de 5% que nós usou. Um nível de confiança de 90%. E usou uma distribuição de uma população heterogênea, que em Teoflotone é muito heterogênea, de 50-50. E a gente usou um tamanho de amostra de 271 pessoas, beleza? Usei essa calculadora aqui mesmo, tá bom? Aí a gente fez o questionário, a gente colocou aqui as perguntas aqui do objetivo geral, né? Que é o objetivo geral não, o principal, né? Que ele queria saber. Se você pudesse parcelar o gás, te ajudaria? Quais tipos de brinde? Com que frequência você realiza a cobrança de gás na sua residência? Quem geralmente faz o pedido para saber onde a gente vai fazer essa venda, qual o meio de compra, tá? Dinheiro, Pix, como é que é, para ele saber o que, que ele vai usar na hora da venda, qual é o tempo máximo para ele saber se ele tem que comprar mais uma moto para fazer entrega ou não, beleza? Ou contratar mais funcionários. Você retiraria o botijão no ponto de gás, ou seja, seria mais viável para ele fazer uma promoção de R$ 5 para a pessoa retirar o gás na loja do que gastar R$ 10 de gasolina, é mais viável para entregar na casa do cliente. Aí aqui o cliente, o nosso lead, né, conseguiria fazer uma tomada de decisão melhor, com base nessas respostas. Aí, caso tenha escolhido a pergunta anterior, quantos reais seria o desconto, entendeu? A gente tem que ser inteligente, puxar essas perguntas aqui para fazer essa tomada de decisão. Aí, aqui em cima, no começo, geralmente a gente já começa com as perguntas secundárias, para fazer pesquisas depois, fazer divulgação das promoções, beleza? Aí seria qual a faixa etária dessas pessoas que respondeu, para ele saber qual o público-alvo dele, né? Onde ele faz essas pesquisas, qual a renda familiar, para ele saber se o gasto está caro ou não, se ele consegue diminuir ou não, fazer promoção ou não, beleza? Quantas pessoas moram nessa casa, quais os canais de mídia, em qual empresa você costuma comprar, para saber se ele está dentro do mercado, se ele está inserido ou não, se ele precisa melhorar em propaganda, se ele precisa melhorar em mídia, entendeu? Basicamente tem que ser esperto para isso. E fazer um questionário enxuto, não muito grande, beleza? Aí o leads, né, que é só respondendo o que é o lead, né, que é nosso caso o cliente, Eric. Aqui eu resolvi colocar quais os locais, né. Aqui essa é uma imagem que eu comecei, tirei um print e coloquei. Dentro de Teoflotone, quais foram os locais de pesquisa, né, através de um Maps. Aí eu disponibilizei para ele o link, deixa eu ver se está linkado, não tá. Deixa eu ver se tá, só para mostrar os seus. Pera aí. Ixi, agora. Tá aqui. Aqui, ó. Aí direitinho. Aí ele vinha aqui, ó, clicava. Quanto de porcentagem de pessoas foram entrevistadas nesse bairro? 1,68 dentre as 271, né, da pesquisa em si. Aqui no São Jacinto, aí ele conseguia ver, foi 5,4 pessoas entrevistadas nesse bairro. Aqui, ele conseguia ver por aqui também, ó. Você clica aqui, Tabajaras, vamos lá Tabajaras, 0,4, Viriato. É interessante. Aí vai da criatividade de vocês de implementar coisas novas também, né? Na hora de fazer os gráficos, usar o Power BI, se acha interessante ou não, dependendo da pessoa, né? Que você vai apresentar. Beleza. Aí as perguntas. Não ficar preso a gráfico de Excel também.
Eu pedi até para vocês fazerem uns gráficos também, mas não precisa, vamos supor, mostrar sexo feminino e masculino. Tenta fazer uma coisa diferente, colocar uns emojis para ficar mais simples, não precisa ficar uma coisa mais engessada com gráfico. Mostrar sexo feminino e masculino, qual a porcentagem de pessoa num gráfico de Excel. Não precisa. Só usar umas coisas mais simples, beleza? Aí aqui seriam os dados isolados, né? Explica direitinho as maiores porcentagens, não precisa ficar explicando as menores, mas só passar, pincelar direitinho. Aqui quantas pessoas moram, as mídias, consumo de gás, aí se ele está inserido no mercado, né? O dele já estava em terceiro lugar aqui, a Ultragás, beleza? As perguntas direitinho, os brindes, aqui o preço seria o que mais influencia na hora da compra, qual a cor do botijão, ele também queria saber. Aos poucos tinha pessoas que tinham preconceito de comprar um gás aqui dura menos, esse gás aqui dura mais. Aí com base aqui ele ia usar o quê? Ele vai vender o gás. Tanto faz, as pessoas não ligam para a cor, tá? Porque através da pesquisa as pessoas não ligam, tanto faz, não tem essa coisa. Mas era uma coisa que ele queria saber, tá? Na pesquisa de diagnóstico que ele queria saber, anotamos e fizemos pesquisa com base nisso. Pagamento, aí vai priorizar o quê? Maquininha, vai priorizar dinheiro, a pessoa na hora de levar o gás, precisa levar dinheiro para troco ou não? Beleza? Com base nisso. Pix, ele implementa o Pix, aplicativo, né? Se precisa criar um aplicativo de venda ou não. Se as pessoas usam, se tem viabilidade de ele manter o aplicativo. Que esse cliente tinha um aplicativo de pagamento, só que as pessoas, aí, pela intenção, não usavam. Então ele podia descartar que era menos um custo. Beleza? Parcelamento de compra, frequência. Beleza? Aqui vem as nossas conclusões e recomendações. Beleza? A gente concluiu direitinho as porcentagens e fez a tomada de decisão aqui também. Aí na hora a gente explica para ele qual as tomadas de decisões que ele tem que fazer, se ele concorda ou não. Basicamente isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Alguma dúvida? Vou perguntar aí. Bom dia, tá me escutando? Bom dia, meu querido. Pode falar? Eu fiquei só com a dúvida com questão lá na parada da porcentagem de confiabilidade com a margem lá. Qual que é a diferença na hora que... A margem de erro? Isso, tipo, Não. qual que é a diferença da confiabilidade para depois quando você calcula ali a margem de erro? Beleza. Aqui, né? Aqui basicamente. Não, é A Tá porque margem de. apresentando. eu não sei se você apontou por alguma coisa na tela, só que você não estava apresentando mais. Não. Como é que é? Não, eu Verdade. não sei se você estava apontando alguma coisa na tela agora, mas aí você não estava apresentando. Tá, mas você conseguiu ver eu mostrando no Google lá a Sim, calculadora, né? sim, sim. Deixa eu apresentar de novo então. Pera aí. De alto Google aqui, pera aí rapidinho. Só um minutinho, meu querido. Deixa eu abrir de novo aqui. Tá vendo direitinho de novo? Tá. Onde aqui? Pode falar. Porque aí no caso, primeiro você escolheu o nível de confiança, né, que você pretendia para poder fazer o cálculo Aham. de quantas pessoas, aí você escolheu os 95. Aí depois você foi e calculou a margem, né, no outro Aqui. ali. Isso. Aí eu Tá. queria, se você pudesse explicar qual que é a diferença do nível de confiança para essa margem, assim. Não. A margem de erro é a mesma coisa. Essa margem de erro aqui que a gente calculou é com base no tamanho da amostra, que é os 9,98%, que é a mesma coisa dos 10%. É só para saber se está dentro mesmo do padrão aqui. Mas Tá, é só para ver se bateu no final. isso é a mesma coisa. Beleza. A margem de erro é o erro amostral do tamanho da amostra que você está pesquisando. Por isso que Beleza. só preciso usar esse aqui. Geralmente não uso esse aqui, não. Beleza? Beleza. Isso aí.
Outra pergunta. Vou deixar a foto do príncipe aqui. Aí você vai perguntando. Eu quero pergunta, pode perguntar. Quiser encerrar o vídeo aí, pode encerrar, viu, Matheus? Para não ficar grande. Já que